gostam de água quente. Quais pessoas que serão batizadas hoje estão aqui? Levante a mão. Olha lá. 3, 4, 5, lá no som, né? Tem uma pessoa que não está aqui, mas à tarde vai estar, né? Que já fez a irmã me contou que teve um... exatamente. Mas a Semana da Família é muito boa, viu? Revela quantos problemas os homens têm que enfrentar com as mulheres, né? Não é verdade, irmão? Não é verdade? Não? Olha, quantos problemas as mulheres têm que enfrentar também com os seus homens. Agora elas ficaram felizes, olha lá, olha lá. E é muito boa a semana de oração da família, porque eu digo, irmãos, que a única entidade neste mundo que cuida da família é a igreja. Não existe outra. A igreja que tem as instruções certas para as famílias, baseado na Bíblia, né? E como é bom nós falarmos das famílias. Eu gosto muito de falar sobre a família. Tivemos uma semana de oração maravilhosa lá no José Almeto. Os irmãos até casaram de novo, fizemos um tapete vermelho lá, irmãos. E os casais entraram, aqueles que já estão casados há muito tempo, né? As viúvas e as órfãs ficaram de babando, né? Mas as casadas ali, órfãos, por quê? É verdade, coitados. E aí entraram, irmãos, no tapete vermelho e lá na frente fizemos novamente o voto. Lá que fizemos no casamento, eu já fiz bodas de prata já há muito tempo atrás. E não é que eu estou ficando velho, viu, irmão? Sou mais experiente, né? Aí entrei com a minha esposa na frente, puxando a fila, viu, irmãos? Tiraram fotos lá, filmaram, né? Um dia vocês podem ver isso aí por aí, pela internet, que aqui nós temos os internautas, né? Pode ser que coloquem lá e vocês vão ver no Facebook, né? Hoje tem Facebook, você pode ver lá no Facebook as fotos. Muito bem. Mas que bom é participarmos da ceia. A ceia, ela relembra o sacrifício de Cristo, o grande amor de Jesus por nós. E eu quero fazer uma oração agora, e quero convidar vocês a abrirem a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 53. Isaías 53, verso 5. Mas vamos orar. Fecha os olhos, ninguém vai pegar nada de você, pode ficar sossegado, né? Fecha os olhos e vamos fazer uma oração. Obrigado, Senhor, por estarmos reunidos em Teu nome. Obrigado pelo grande privilégio de participarmos da ceia. E agora, ao estudarmos a Tua palavra, que o Senhor possa abrir a nossa mente e o nosso coração para vivermos a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, verso 5. Mas ele foi despedaçado por causa das nossas faltas, aniquilado por causa das nossas culpas. O castigo que nos devia redimir caiu sobre ele. Ele recebeu os golpes e nós fomos o quê? Poupados. Quem foi esse, irmãos? Foi Jesus. Foi Jesus. A Bíblia fala, irmãos, que Jesus foi despedaçado por causa dos nossos pecados. As crianças hoje choram, por quê? Porque os seus brinquedos quebram. Quando eu era mais jovem, o meu filho menor, e o meu filho então, a minha filha, tinha uma boneca, e ela costumava às vezes sair a cabeça da boneca. E ela vinha chorando para o meu lado, para que eu colocasse a cabeça da boneca no lugar, né? Porque a boneca havia se despedaçado. Às vezes até o bracinho e as pernas da boneca saíam. Saíam. E ela chorava por causa disso, porque via a boneca dela sem os braços, sem a cabeça, né? E queria que o pai ali colocasse, a gente colocava. Até que um dia
nós precisamos jogar aquela boneca fora, porque a cabeça já não parava e nem os braços, de tanto que tirava e colocava, né? Mas as crianças choram por causa dos brinquedos quebrados. Os adultos choram por causa das promessas quebradas. Às vezes fazem promessas e não cumprem, né? Faz a promessa para a esposa: eu vou te amar por toda a vida, e depois começa a fazer o quê? A agir como se não amasse. Porque se vocês sabem que a mulher é tratamento, viu, irmãos? Os homens que estão aqui, viu? Homem pensa que colocar arroz, feijão no prato, comprar as coisas em casa, tá tudo bem, você está amando a sua esposa. Não, a mulher não liga para isso não, irmãos. Até cachorro come, viu? Até cachorro come. A mulher quer o quê? Bom tratamento. Você tem que tratar bem a sua esposa, e a esposa também tem que tratar bem o esposo, né? Sempre elogiar o esposo porque ser um homem trabalhador, né? Um homem que supre as necessidades da família. Ela tem que reconhecer, né? E o esposo reconhecer também, a esposa sempre agradar a esposa, falar com licença, muito obrigado, puxar a cadeira, não para ela cair, viu, irmãos? Para ela sentar, não é verdade? Abrir a porta do carro, né? Isso é importante. O bom tratamento com a esposa, né? Isso é importante para termos um bom relacionamento. E às vezes alguns fazem algumas promessas, mas não cumprem, né? Quebradas são essas promessas. Os pais estão também com o coração quebrado pela rebeldia dos seus filhos. Hoje nós temos uma geração, e a nossa culpa às vezes, porque às vezes nós não criamos os filhos no temor do Senhor. Depois queremos que eles temam a Deus. Mas isso não acontece, né? E os pais hoje estão chorando por causa disso. E os cônjuges? Muitos estão chorando pela infidelidade, né? Um do outro. Os lares quebrados, filhos órfãos vivos, né? De pais vivos, né? E assim por diante. E os irmãos? Alguns irmãos também magoados, quebrados. Por quê, irmãos? Despedaçados por palavras malditas. Atos sem amor. E isto pode acontecer também na igreja. Pode acontecer em nosso meio. Mas graças a Deus, Deus instituiu o quê? A Santa Ceia. Para juntar os cacos, né? Para renovar a nossa fé. Para que as coisas sejam acertadas. Os pecados sejam perdoados. Tudo isso que acontece hoje no mundo de mal, irmãos, é resultado do pecado. Resultado do pecado. Violação da lei de Deus. O pecado não poupou nem o Filho de Deus, Jesus Cristo. Precisou morrer na cruz, né, por causa dos nossos pecados. Ele morreu em nosso lugar. O pecado quebrou a ligação entre o homem e Deus. Certa vez, um importante membro da igreja, que se julgava importante, né? Ele disse para o pastor: pastor, deixe de falar a palavra pecado. Não fale mais essa palavra. Use outros termos, como erro, insensatez, engano, outra coisa, mas não fale a palavra pecado. O pastor então olhou para aquele membro, dirigiu-se ao armário, tirou de lá uma lata de veneno de ratos e perguntou ao irmão: se eu pegar uma caneta e riscar aqui o nome venenos para rato e colocar outro nome aqui, será que o veneno perderá o seu efeito? Não perderá. Será que alguém não pode se confundir com um nome diferente, a não ser veneno de ratos? E aquele homem compreendeu. O pecado precisa ser chamado pelo seu nome certo. Ele é perigoso, irmãos. Contagia muitas vezes os seres humanos e a igreja. E as coisas não andam como deveriam andar.
Mas Deus instituiu a Santa Ceia para que houvesse harmonia, que os nossos pecados pudessem ser todos perdoados. Eu digo que a Santa Ceia é um mini batismo, né? Nós renovamos o nosso voto batismal. Não precisamos lavar todo o corpo, apenas os pés, mas relembramos também do perdão dos nossos pecados. Deus não permitirá, porém, que o estado de pecado esteja para sempre no meio dos seus filhos. Jesus foi despedaçado na cruz, como diz lá Isaías capítulo 53, por causa dos nossos pecados. Açoite, coroa de espinho, pregos nas mãos e os pés, lança-os no seu lado a cruz, despedaçado por causa dos nossos pecados. Participando da Santa Ceia da comunhão, irmãos, recebemos o poder de Deus para sermos perdoados de todos os nossos pecados e vivermos de acordo com a vontade de Deus, a fim de que a nossa vida seja moldada à semelhança do caráter de Cristo. Mas precisamos lutar. Lutar contra o quê? Contra o nosso próprio eu. A maior luta que existe na terra é a luta contra o eu. Porque nós temos a tendência, irmãos, de pensarmos que nós somos mais importantes que o nosso irmão, que nós somos a pessoa principal do mundo. Pensamos apenas em nós mesmos, muitas vezes. Queremos o lugar mais alto, a posição mais importante, a posição de destaque, e não olhamos para o nosso irmão, para a pessoa que está ao nosso lado, que também são filhos de Deus. E a Bíblia, e o Espírito de Profecia diz assim: desejar todas as nações, página 574. Cair sobre a rocha e despedaçar-se é renunciar à nossa própria justiça e ir atrás da justiça de Cristo, humildemente como uma criança. Deixarmos o orgulho de lado. Você vê que uma criança não tem orgulho no seu coração. Mas o ser humano, quando cresce, perde a razão e começa a ser orgulhoso. E Deus já fala: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Quando lá em casa nós somos humildes no nosso relacionamento conjugal, quando nós somos humildes com os nossos filhos, quando nós somos humildes com os nossos vizinhos e amigos de trabalho, nós crescemos. Crescemos à vista deles e à vista de quem? De Deus. Ninguém suporta uma pessoa orgulhosa, irmãos. Não é? E às vezes nós somos orgulhosos e magoamos. Lá em São João capítulo 13, a partir do verso 4, você vê lá a cerimônia que Jesus instituiu, que se chama lava-pés. A cerimônia de humildade. Jesus se transformou em servo de servo de servo e lavou os pés dos seus discípulos. Chegou perto de Pedro e disse: eu vou lavar os seus pés. E Pedro disse assim: não. O Senhor não vai me lavar os pés. O Senhor é o mestre. Como o Senhor vai lavar os meus pés sendo servo? O Senhor é mestre. Só o menor servo lava os pés. Eu não vou... O orgulho do coração de Pedro, né? E Jesus disse: se eu não te lavar os pés, não terás parte o quê? Aí Pedro abriu os olhos e falou: não, Senhor, não lava só os pés, lava então o quê? O que queria o batismo de novo, né? E Jesus disse: não precisa, você não precisa se batizar de novo. Você já foi batizado. É necessário apenas lavar o quê? Os pés. Ali Jesus, ele instituiu um novo mandamento, que nós devemos lavar os pés uns dos... Foi isso que Jesus disse. E ele afirma esse mandamento no final dizendo o seguinte: assim como eu faço, façais vós também. Como Jesus fez, nós devemos também fazer. Seguirmos
o exemplo de humildade de Cristo. Lavarmos os pés uns aos outros. A cerimônia de lavar pés, irmãos, deve remover esse sentimento de orgulho do nosso coração. Lições que nós aprendemos da cerimônia de lavar pés. Lições de humildade, de dependência de Deus. Nós não podemos crescer na fé, irmãos. A nossa fé não pode ser uma fé crescente se nós não formos dependentes de Deus. E se nós somos orgulhosos, nós não dependemos de Deus. Se nós não tivermos humildade no nosso coração, nós só confiamos em nós mesmos. E nos achamos os mais importantes e às vezes acima do nosso próprio Deus. Por isso, precisamos sentir a dependência de Deus. E para sermos dependentes de Deus, precisamos ser humildes. E quando nós somos dependentes de Deus, nós crescemos na fé. Crescemos na confiança de que temos um Deus maravilhoso, que pode estar ao nosso lado, resolvendo todos os problemas. A raiz de todos os males é o orgulho. Vamos abandonar o orgulho. Eu digo sempre que o orgulho começou aonde? No céu e vai terminar aonde? No inferno, né, irmão Cláudio? É isso aí. É isso aí. Começou no céu e vai terminar no inferno. Eu tenho aqui alguns exemplos, irmãos, de pessoas que foram humildes. Vocês conhecem a história daquele centurião? Um homem que tinha uma grande capacidade de dar ordens, e os soldados obedeciam. Um dos servos ficou doente, e ele gostava daquele servo, e ele ouviu falar de Jesus, e ele foi ao encontro de Jesus para que Jesus curasse o seu servo. Mas o que ele disse para Jesus, irmãos? Ele disse: eu não sou digno nem sequer que o Senhor entre em minha casa. Basta o Senhor dizer uma palavra e meu servo será o quê? Que fé, irmãos, que dependência de Deus, que humildade, nos lábios de um grande general, de um grande homem, centurião, né? Um centurião romano. Ele disse: Senhor, apenas uma palavra e meu servo será curado. E Jesus disse: vai, porque o seu servo já foi o quê? Já foi curado. E aquela mulher, irmãos, que se comparou a um cachorrinho, né? Jesus a chamou de cachorrinho, né? Cachorro. E ela disse assim: o cachorro come também das migalhas das crianças que caem da mesa. E Jesus disse assim: eu não ouvi palavra como esta nunca. A tua fé é o quê? Te salvou. Você é dependente de Deus, Jesus quis dizer. Você mostrou a sua humildade. A sua humildade. A sua filha já foi o quê? Curada. E ela voltou para casa e a filha já estava curada. Aí está, irmãos, exemplos de humildade que nós devemos seguir, que estão na Bíblia. Dependência de Deus. Não sermos orgulhosos, não reconhecemos que somos pecadores. Eu sou santo, né? Não preciso de ninguém. Não preciso nem do perdão dos pecados, porque eu faço tudo certo. Não é assim. Todos nós somos o quê? Pecadores, e carecemos da graça de Cristo. Todos nós estamos no mesmo envelope. Carecemos da misericórdia de Cristo, somos dependentes de Deus. Uma vez uma menina, ela quebrou um dos pratos da sua mãe, que a sua mãe gostava muito. Sabe o que ela fez? Ela colocou uma toalha em cima do prato para disfarçar, né? Colocou a toalha para cobrir o prato, para a mãe não ver o prato quebrado. E quando a mãe chegou, tirou a toalha, achou o prato quebrado. Estava lá o prato quebrado. Aí a mãe perguntou: quem foi que quebrou esse prato? Ela disse: foi o gato. Foi o gato. E a Bíblia diz que o nosso pecado será descoberto, né? E é verdade, irmãos. E a mãe olhou para a menina e disse: mas o gato não tem capacidade de colocar a toalha em cima do prato quebrado. Não é verdade? Só o ser foi você, não foi? E ela precisou, com muito choro e ranger de dentes, confessar o seu pecado. Não adianta nós escondermos de Deus nada, irmãos. Não adianta.
Deus conhece a nossa vida, as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Ele sabe que nós precisamos dele. Ele é o nosso Criador, sustenedor, mantenedor. Ele está aqui hoje em nosso meio e nós precisamos dele. Nós precisamos de Cristo. Ele precisa estar no nosso coração para que o nosso coração seja transformado através de sua justiça, não de nossa justiça, porque nós não somos justos, mas Deus é justo. A justiça de Cristo deve nos vestir. E só quando nós somos humildes, reconhecemos a necessidade da presença de Deus na nossa vida, é que Ele pode nos abençoar. E hoje é o dia de nós nos humilharmos, né? Nos colocarmos nas mãos de Deus, participarmos do lava-pés, participarmos dos símbolos sagrados que já estão preparados, representando o sacrifício de Cristo. Não há exemplo maior no universo de humildade do que Jesus. Desceu dos céus, irmãos, sendo o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Criador do universo. Ele desceu dos céus e veio morar aqui nesta terra como uma criatura. E não somente morar, mas ele entregou a sua vida na morte do Calvário, que é a pior morte que já o ser humano conheceu. A morte de cruz, a dor, o sofrimento. Só os grandes assassinos eram mortos na cruz. E Jesus, irmãos, Ele pagou o preço dos nossos pecados. Olha o que diz o livro Desejado de Todas as Nações, página 226. A primeira coisa a ser aprendida por todos os que desejam tornar-se co-obreiros de Deus, é desconfiarmos de nós mesmos. Seguirmos os conselhos de Cristo. Que o caráter de Cristo seja comunicado no coração de cada pessoa e ela seja transformada pelo poder de Deus. Então nós não podemos confiar em nós mesmos, não. Nós não somos, não, aquilo que nós pensamos que nós somos, irmãos. Sem Deus não somos nada. E a cerimônia do lava-pés realiza e coloca o espírito de humildade, desenvolve a nossa fé e a nossa dependência para vivermos em comunidade, vivermos como irmãos, unidos na pessoa do Senhor Jesus. Serviço de limpeza dos nossos pecados, desejo de servir o próximo, renovar o nosso batismo e nos prepararmos para participarmos da Santa Ceia, dos símbolos sagrados. Que Deus nos ajude, irmãos. Assim como eu fiz, façais vós também. Agora nós teremos a oportunidade de participarmos da cerimônia do lava-pés. Entregarmos, ao lavarmos os pés uns dos outros, a nossa vida em humildade, para que Jesus possa transformar, lavar, perdoar todos os nossos pecados. Que Deus nos ajude nesse momento. Amém. E agora nós vamos cantarmos o hino número 106, de maneira bem suave, bem baixinha. E primeiro vão sair as irmãs que vão lavar os pés. Já vão saindo com os seus pares, já vão formando os seus pares, e vão, lavem os pés, se cumprimentem e voltem rapidinho. E os irmãos também já saem logo em seguida. Hino de número 106. Bem baixinho e suave.
Irmãos, o culto de lava-pés é uma extensão do culto normal. Vamos fazer com reverência, não fique conversando. Logo após de realizar o lava-pés, voltem, façam uma oração com o seu parceiro.